No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a leitura de um capítulo resumido, obviamente, de um livro que fez assim, ó, bum, na minha cabeça. Esse livro, ele é um livro incrível, é esse livro aqui, ele se chama A Alma Indomável. E ele fala como você pode se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a sua consciência. Então, se você quer aprender um pouquinho, eu vou te trazer informações grandiosas e valiosas hoje, que sem dúvidas você vai enxergar a sua vida de uma outra forma. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal para ficar sempre por dentro das novidades e deixa aquele like para me ajudar na divulgação. Esse livro é um livro muito conceituado que vendeu mais de 1 milhão de livros, como tá aqui, né? Então vocês podem ver também. E ele é um livro que tem uma parte do Deepak Chopra. Não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma parte que foi escrita por ele, então ele é um livro fantástico. E eu vou trazer um resumo para vocês do capítulo 10, que foi o capítulo que fez assim, explodiu a minha cabeça. Tá? Então, o nome desse capítulo é Conquistando a Liberdade da Sua Alma. E é muito o que fala, né? Alma indomável, como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que estão bloqueando a sua consciência. Então, presta atenção nisso aqui. Eu vou trazer um resumo e vou trazer algumas considerações também para vocês. O pré-requisito para a verdadeira liberdade é decidir que você não quer mais sofrer. Olha como é bem forte, tá? Tudo que eu vou ler aqui para vocês é muito forte. É preciso tomar a decisão de querer curtir a vida e de que não há mais razão para estresse, dor ou medo. Precisamos lidar com um fardo que não deveríamos carregar. Temos medo de fracassar ou de não sermos bons. E isso tudo faz com que a gente sinta insegurança, ansiedade e timidez. A gente teme que as pessoas nos ataquem, que se aproveitem de nós ou deixem de nos amar. Todas essas coisas nos sobrecarregam tremendamente. Se você já está se identificando com esse comecinho, fica no vídeo porque eu vou te trazer uma coisa que também vai explodir a tua mente, porque é a solução de muita coisa. Então, enquanto tentamos ter relacionamentos francos e amorosos, alcançar o sucesso e nos expressar, carregamos um peso interior, que é o medo de sentir dor, angústia e tristeza. Todo dia sentimos que esse medo, ou nos protegemos de senti-los. Então, é uma coisa assim que a gente tem muito, que é comum do ser humano ter esse medo, e a maior parte sente, tá? Então, as pessoas não entendem como estão sofrendo por nunca terem vivido sem sofrer. Olha isso. E sobre outro ângulo, imagine como seria se nem você nem ninguém que você conhecesse fosse saudável. Ele traz umas reflexões bem intensas, tá? Imagina que todos sempre tiveram doenças graves e tão agudas que mal conseguem sair da cama. Nesse mundo, não seria possível fazer nada longe do leito que é a cama, né? E ninguém conheceria nada diferente. Todos teriam que usar toda a energia apenas para arrastar o corpo, e não haveria conceito nem compreensão do que é saúde e vitalidade. O que ele está querendo dizer aqui? Que hoje, se a gente vive com medo, estressados, ansiosos, angustiados, com essa questão do sofrimento, como ele fala no início, é basicamente a mesma coisa desse exemplo. A gente vive assim porque a vida inteira a gente viveu assim. E talvez muitos de nós não conheçamos o outro lado. O outro lado que é viver sem dor, é viver sem medo, é viver sem angústia, sem aflição, sem ansiedade. E aí, continuando então, é exatamente isso que acontece com as energias mentais e emocionais que formam a psique. Então, todos os nossos pensamentos relacionados, né, à parte mental e emocional, conecta e forma a nossa psique, tá? E aí, o que ele fala aqui? Que a gente tenta interromper esse sofrimento, fazendo o quê? Controlando. A gente quer controlar o ambiente, para quê? Para evitar mais sofrimento. Ou a gente fica o tempo todo preocupado com sofrimentos futuros.
E esse estado de coisas é tão presente que você não vê. É como um peixe que está dentro d'água. O peixe ele não sabe que ele está dentro d'água porque ele não conhece outra realidade. Basicamente isso. Você só percebe que está sofrendo quando sofre além do normal. Só admite que tem um problema quando ele fica tão grave que realmente começa a afetar o seu comportamento no dia a dia. Mas, na verdade, você tem problemas constantes com a sua psique. Para compreender essa questão, pense em seu relacionamento com a mente e o corpo. Em situações normais e saudáveis, você não pensa no corpo. Simplesmente cumpre as suas tarefas por aí. Dirige, trabalha, se diverte sem focar no seu corpo. Você só pensa no corpo quando tem um problema. E aqui é algo que eu falo muito, tanto na comunidade Mulher Próspera, que é uma comunidade que eu tenho no WhatsApp gratuita para mulheres, onde eu trago insights e reflexões, como nos podcasts e no Instagram, que é muito essa questão de você estar sobrevivendo 100% no piloto automático. Você não sabe mais, né? Você não presta atenção no teu corpo. Você está o tempo todo sendo controlado pela tua mente. E aí isso vai se transformando cada vez mais num caos, num verdadeiro caos. E para acabar com o sofrimento, primeiro você precisa se dar conta de que a sua psique não está bem. Então o primeiro passo é você reconhecer, né? Se você não reconhece que tem algo que não está legal, você não consegue mudar. E em seguida é necessário reconhecer que não precisa ser assim. Ela pode ser saudável. Na verdade, perceber que você não precisa aturar nem proteger a sua psique é uma dádiva. Não há razão para ficar remoendo constantemente o que disse ou o que pensam de você. Que tipo de vida você vai levar se preocupando com coisas assim o tempo todo? E aí eu trago uma outra pergunta, né? Que tipo de vida você está levando se preocupando o tempo todo? Quantas coisas você está deixando de fazer? Quantas coisas não estão te levando para frente, estão fazendo você ficar parado no mesmo lugar? E aqui até me veio uma parábola, que é a parábola do elefante com graveto. Muitos de vocês já devem ter visto essa imagem, mas é uma imagem de um elefante com um gravetinho segurando ele. Quando ele era pequeno, colocaram ele nessa situação e realmente, de fato, ele não tinha força para sair dali. Mas à medida que ele foi crescendo, ele conseguiria sair dali, mas a mente dele foi tão condicionada a viver naquele problema que ele não conseguia se ver com solução. E talvez hoje seja a sua realidade. Então eu quero que você pare, que você faça essa reflexão com carinho e amorosidade para você. O mesmo acontece quando o corpo dá sinais de dor ou exibe outros sintomas. A dor, ela não é ruim. Ela é o modo como o corpo se comunica com você. O corpo fala com a sua linguagem universal, que é a dor. A psique se comunica com a sua linguagem também universal, que é o medo. Timidez, ciúmes, insegurança e ansiedade, tudo isso é expressão do medo. Então, se você está sentindo alguma dor, preste atenção no seu corpo falando com você. E se você vem sentindo timidez, ciúmes, insegurança, ansiedade, é o medo falando com você, é a tua psique falando com você. A mente está o tempo todo tentando lhe dar conselhos para que tudo dê certo, e por isso é tão ativa. Você atribuiu à tua mente uma tarefa impossível de cumprir. Então você coloca na sua mente que ela tem que resolver todos os problemas da tua vida. E aí ela fica ali o tempo todo perturbada, atribulada, naquele turbilhão de pensamentos, que já nem faz sentido a maioria deles, mas você tá assim, pedindo socorro para sair dali. Os sinais de um corpo abalado são dor e fraqueza. Os sinais de uma psique abalada são medo e pensamento neurótico incessante. Eu disse que era forte, tá? Em algum momento é necessário acordar e admitir que há um problema aí dentro.
Basta observar e você vai ver que a sua mente está constantemente lhe dizendo o que fazer. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é a mente mente. A nossa mente, ela mente pra gente. E ou a gente controla ela, ou ela vai controlar a gente. Então, se a gente quer se libertar de uma mente neurótica, a gente precisa aprender a controlar a nossa mente. Esse é o primeiro passo. Quando o problema atual para de te incomodar, o próximo surge. E quando esse também já não incomoda mais, vem o seguinte. É disso que tratam os seus pensamentos. Eles tendem a se concentrar no que está incomodando hoje. São sobre o problema, sobre o porquê ele o incomoda e o que fazer para resolver. Se você não fizer algo para acabar com isso, vai continuar nesse ciclo o resto da vida. Ou seja, a tua mente ela vai estar sempre buscando um problema para solucionar, porque você condicionou, você treinou ela a isso. A focar em problema para achar uma solução externa. E é sempre no externo que você olha, nunca no interno, né? O que você vai ver é que a sua mente está sempre lhe dizendo que você tem que mudar algo no lado de fora para resolver os problemas internos. Mas se você for sensato o suficiente, você não vai entrar nesse jogo, pois vai ter percebido que os conselhos que a sua mente te dá são psicologicamente nocivos. Os pensamentos da mente são afetados pelo medo que ela sente. Olha isso que forte. Os pensamentos da tua mente são afetados pelo medo que você sente. Se você não identificar adequadamente a raiz do problema, você sempre vai buscar algo ou alguém para encobri-la. Você vai sempre se esconder atrás do dinheiro, pessoas, fama, adoração. Você não terá resolvido o seu problema, mas apenas estar envolvendo os outros nele. E é por isso que há tanta dificuldade nos relacionamentos. No começo você tinha um problema dentro de você, que tentou resolver envolvendo outra pessoa. E aí, esse relacionamento vai enfrentar problemas porque foram os teus problemas que causaram o relacionamento. Olha que louco isso. Isso é muito fácil de se ver se você recuar e olhar a situação com sinceridade. E agora que vimos como é o fracasso, vamos definir o sucesso. O sucesso em relação à psique é comparável à saúde em relação ao corpo físico. Sucesso significa nunca mais ter que pensar sobre a sua psique. Um corpo naturalmente saudável é aquele que faz o que precisa fazer enquanto cuida da sua vida. Nunca é necessário pensar nele. Do mesmo modo, você nunca deveria ter que tentar descobrir como ficar bem. Como não ter medo, como se sentir amado. Você não deveria ter que dedicar a sua vida à sua psique, ou seja, você vive de certa forma como uma escrava ou escravo da sua mente. Imagine como a sua vida seria divertida se você não tivesse todos esses pensamentos neuróticos. Você poderia curtir as coisas e conhecer realmente as pessoas, em vez de ficar apenas precisando delas. Você poderia simplesmente viver e vivenciar experiências, em vez de tentar usar a sua vida para consertar o que está errado dentro de você. Você é capaz de alcançar esse estado. Nunca é tarde demais. E se você quiser ser livre, vai ter que aprender a tratar esse vício como qualquer outro. E aqui ele dá comparação, né, com o vício da droga, com o vício de bebida, em relação a abstinências e a recaídas. E aqui ele traz uma frase que eu até sublinhei aqui, ó, e escrevi sobrevivendo, que ele fala muito sobre a sobrevivência, né, que muitos de nós estamos, eu já estive nesse lugar. Talvez não seja fácil superar esse vício, mas é capaz. Você pode acordar de manhã, tomado numa expectativa pelo dia, sem se preocupar com o que vai acontecer. A tua vida cotidiana pode ser como umas férias. O trabalho pode ser divertido, a família pode ser divertida. Você pode simplesmente apreciar tudo isso.
o que não significa que não fará o melhor possível. E isso é uma crença, né, muito forte, de que se eu estiver me divertindo é porque eu não estou fazendo certo. Olha que crença forte, mas por quê? E eu sempre falo que a vida ela é para ser leve, divertida, gostosa de ser vivida. E que todo o contrário disso é disfuncional. Então que cada vez mais a gente tenha essa consciência. Que se não tá leve e divertido é porque não tá certo. Né? Então a gente só vai estar se divertindo quando a gente faz o melhor que é possível. Então à noite, quando você for dormir, poderá desapegar de tudo isso. E assim sim, você estará simplesmente vivendo a sua vida, sem ficar tenso ou preocupado nela, em vez de temê-la ou lutar com ela. E aí aqui, nessa outra parte, começa a falar como me livrar desses pensamentos, como controlar a minha mente, né, para que essa psique não fique neurótica. E aqui ele fala, apenas pare de dizer à mente que o trabalho dela é consertar os teus problemas atuais. Então, a tua mente ela está condicionada só em problema. E aí tu vai começar a contar uma nova história para tua mente e controlar ela de uma outra forma. Essa tarefa abalou a tua mente e inquietou a sua psique, criou medo, ansiedade e neurose. Sua mente tem pouquíssimo controle sobre o mundo. Na verdade, a gente não tem controle, né? Não podemos controlar o clima nem as outras forças da natureza. Também não pode controlar pessoas, lugares e coisas à sua volta. Por isso, ao pedir para que a tua mente manipulasse o mundo para resolver os teus problemas pessoais, tu atribuiu a ela uma tarefa impossível. Impossível. E se você quer alcançar um estado saudável, pare de fazer essa exigência. Simplesmente libere a sua mente do serviço de assegurar de que tudo e todos serão assim ou assado para que você se sinta melhor. Mude de atitude, desapegue dos problemas pessoais e deixe-os para lá. Aqui eu vou trazer um parênteses que eu sei que não é fácil, tá? Eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é possível, tá? Então é você entender que hoje você tá vivendo porque a tua mente tá te levando aonde tu tá indo. E talvez seja a hora de você recuar, de você sair e olhar o cenário por novos ângulos, sem ser o ângulo da tua mente. Você pode ter um relacionamento diferente com a sua mente, sempre que ela começar a lhe dizer o que deve ou não fazer, para o mundo combinar com as suas ideias pré-concebidas, não lhe dê ouvidos. E aí ele traz o exemplo de uma pessoa que quer parar de fumar e fica o tempo todo ali a mente falando, tu não vai fumar, tu não vai lá, tu não vai aqui, tu não vai lá, que é o vício, né? E a nossa mente ela tá viciada em ver os problemas. A verdade é que tudo ficará bem assim que você estiver bem com tudo. Essa é a única maneira de tudo estar bem. Basta parar de esperar que a sua mente conserte o que está errado dentro de você. Esse é o ponto central, é a raiz de tudo, é você entender que, ok, mente, eu não quero que você conserte tudo que está aqui dentro. Isso é uma função do meu eu, do meu interior. A tua mente ela é como se fosse um computador, uma ferramenta que pode ser usada para ponderar grandes pensamentos, resolver problemas científicos e servir à humanidade. Então aqui ele traz uma analogia, né? Mas você, perdido, lhe disse que dedicasse tempo a arrumar soluções externas para os seus problemas internos. Então é você que está tentando usar a mente analítica para se proteger de desenrolar o natural da vida. Quando você observar a mente, você vai notar que ela está envolvida no processo de tentar fazer com que tudo fique bem. Lembre-se conscientemente de que não é isso que você quer fazer, então suavemente deixe isso para lá. Não lute, nunca brigue com a sua mente, pois senão você nunca vai ser capaz de vencer. Ela vai derrotá-lo e você vai reprimi-la apenas para que ela volte a derrotá-lo mais tarde. Então, em vez de brigar com a sua mente, simplesmente não se envolva com ela.
Quando perceber que ela está lhe dizendo como consertar o mundo e todos que estão neles, pare e não dê ouvidos. O segredo é ficar em silêncio. Não é a sua mente que tem que ficar em silêncio, é você. Isso é muito importante. Quando a gente fala, silencie, tu pensa assim, mas como que eu vou ficar sem pensar? E muita gente fala isso em relação à meditação, né? Mas eu não consigo meditar porque eu não consigo ficar sem pensar. Mas quem falou que é ficar sem pensar? Você silenciar é você dar um passo atrás e não dar atenção para o que a tua mente está trazendo. Aquele que está aí dentro observando a mente neurótica é você. Apenas relaxe. Você não é a mente pensante, você é a mente consciente dela. Você é a consciência que está por trás da mente e percebe os pensamentos. No minuto que você parar de se entregar de coração e alma para a tua mente, como se ela fosse tua salvadora e protetora, você vai ver que por trás dela você está ali observando. E é assim que você percebe os pensamentos. Você está aí dentro apenas observando. O pensamento vem, ele vai e você só está observando, em silêncio, sem ficar ali querendo achar soluções externas. Quando você alcançar esse estado, seus problemas com a mente terão acabado. Pensar é algo que você observa a sua mente a fazer. Você está simplesmente aí dentro, consciente de estar consciente. Você é o ser que habita a consciência. Não é preciso pensar, você é ela. Por isso é capaz de observar a mente sendo neurótica sem se envolver. Isso é tudo o que você tem que fazer para desligar a sua mente inquieta. A mente sai disparada porque você lhe dá o poder da sua atenção. Então retire a atenção e a mente pensante fica para trás. E aqui ele fala para começar com pequenas coisas, né? Pequenas coisas do dia a dia para ir se libertando. Então você vai observar a mente falar, continua a relaxar, ficando por trás de todo aquele ruído, de todo aquele turbilhão. Trata-se de algo muito íntimo que você faz dentro de você. Logo você verá que a sua mente está tentando enlouquecê-lo o tempo todo a troco de nada. Se você não quiser que seja assim, pare de dedicar energia à sua psique. Ao seguir esse caminho, sua única ação será relaxar e liberar. Quando começar a ver essas coisas acontecendo aí dentro, relaxe os ombros, relaxe o coração e fique por trás disso. Não se envolva nem tente impedir. Simplesmente tenha consciência do que está vendo. Essa é a saída. Simplesmente desapegue e deixe para lá. Como o vício na mente pessoal é muito forte, é preciso estabelecer um método para lembrar disso. E há algumas práticas muito simples de atenção que só levam alguns segundos, mas que vão ajudá-lo a ficar centrado por trás da mente. Desapegue de onde estiver acontecendo naquele instante e lembre-se que você não quer entrar no jogo da mente. O que antes te colocava para baixo vai se tornar aquilo que vai te despertar. Mas antes você tem que ficar em silêncio e não ser reativo. E por fim, o silêncio ele vai ser suficiente para você simplesmente observar quando o coração começar a reagir e ser capaz de deixar tudo isso para lá antes mesmo que a mente comece a sua ladainha. Em algum ponto da jornada, tudo se concentra no coração e não na mente. Você verá que a mente segue o coração, que reage muito antes do que a mente começa a falar. E quando você está consciente, os movimentos da energia do coração te trazem consciência instantânea de que você está lá atrás percebendo tudo. A mente nem tem oportunidade de começar, porque você desapega no nível do coração. E assim você estará no caminho. Aquilo que o prendia é agora a saída. Você tem que usar todas as energias em seu benefício. Esse caminho de desapego lhe permite liberar sua energia para que você possa se libertar. E bem no meio da sua vida cotidiana, ao soltar as amarras da psique, você é capaz de conquistar a liberdade da tua alma. E essa liberdade é tão maravilhosa que recebeu um nome especial, a liberação. E é muito
o que o livro fala, como liberar os pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a sua consciência. Então eu quero que você faça muito essa reflexão do quanto a tua mente ela tá neurótica em achar no externo soluções para os teus problemas internos. E como você pode dar um passo para trás e só observar os teus pensamentos, sem querer reagir, sem querer estar sempre ali junto com esse turbilhão de pensamentos. E focar no coração, o nosso chakra cardíaco, o nosso chakra do coração é o que expande. É ele que vai começar a fazer com que você entre em frequências mais elevadas. Então é você se concentrar no seu coração e não na sua mente. Então você se concentra naquilo que você deseja, naquilo que você verdadeiramente quer e não no problema, em só achar solução para o problema. Se eu foco em achar solução para o problema, o que vai acontecer? Mais problema vai vir para que eu tenha mais foco em buscar solução de problemas. Agora, se eu foco com intenção no meu coração, observando os meus pensamentos, mas focando a minha emoção, a minha vibração naquilo que eu desejo, eu mudo 100% a minha vida. Esse capítulo desse livro, sério, é surreal. Eu não li ele inteiro, o capítulo inteiro, né? Eu sublinhei ali algumas coisas que eu acredito que eram importantes eu trazer e ainda assim ficou longo. Mas esse livro aqui, ele é maravilhoso. Eu tenho mais 2 livros do autor e esse capítulo 10 explodiu a minha mente e eu não poderia não trazer para vocês. Quem quiser, compra o livro. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês do livro também, porque ele é incrível, tá? Incrível. Maravilhoso, eu super recomendo. E eu quero saber o que de tudo que eu falei aqui mais ressoou com você. O que mais fez sentido, o que mais fez a tua mente expandir também. Me conta aqui embaixo nos comentários, que eu posso te ajudar também. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para me ajudar na divulgação do canal, se inscrever aqui embaixo, que todos os dias eu estou trazendo aí algum movimento novo para vocês. Grande beijo e até o próximo vídeo.